Uma boa noite a todos que estão aqui presencialmente, a todos vocês que estão em casa nos acompanhando neste culto. Nós queremos começar cantando, mas eu estava hoje refletindo e eu quero dizer isso de início. Por que nós temos um período de louvor nos nossos cultos? O que realmente fazemos nesse período de louvor? Nada mais é do que o período de louvor é um momento em que você vai falar coisas, vai colocar o seu coração naquilo que você está falando para Deus. Na maioria das vezes elas são orações. E não adianta nós termos um período de louvor se o teu coração não está naquilo que você está cantando, né? Eu sei que às vezes é difícil a gente ficar cantando e todo o tempo concentrado, mas esse é um exercício, um desafio. Então, bora louvar? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Eu não sei vocês, mas cantando agora de novo, meu, quanta coisa eu estou declarando para o Senhor e que eu vou fazer, né? Quero saudar a todos vocês nessa noite, primeiramente com a graça e a paz do nosso Deus. E que Ele, com o seu Espírito Santo, mexa conosco pela sua palavra neste culto. Eu saúdo vocês com o Salmo 6. Eu não ia ler todo ele, mas agora à noite aqui Deus mudou as coisas no meu coração. Quero ler, e ali diz o seguinte, Salmo 6. O Davi fala o seguinte: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar.
Inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. E tem uma pausinha ali. Ele continua: afastem-se de mim todos vocês que praticam mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente. Nós podemos sentar e eu queria fazer uma pergunta. O que é a oração para nós? Ou por quanto tempo nós perseveramos em orar por um assunto? Com certeza, você que nem eu, quanto maior a dor, mais nós oramos. E quando vem o alívio também, logo paramos de orar e às vezes até esquecemos do agradecimento. Mas nós podemos ver que o salmista, ele está perseverando para valer. Ele até faz umas colocações estranhas, ele diz assim, que quem morreu não se lembra de ti, entre os mortos não tem quem te louvará. Então tu está dizendo, então me salva, me acode, porque se eu morrer, eu não vou mais te louvar. Por quanto tempo nós perseveramos sobre um assunto? A oração, ela é uma necessidade, ela não é um dever. A oração, ela deveria ser uma consequência de uma vida de intimidade. E o que bate muito no meu coração é: por que eu oro? É só por necessidades ou eu oro por prazer de estar na presença de Deus? Difícil responder isso. E nisso tem a ver com propósito. Quando eu não faço de uma vida de oração propósito da minha vida, com certeza eu não vou chegar ao prazer de estar na presença de Deus, não é verdade? Bem, temos que fazer com que a nossa oração se torne parte integrante da nossa vida diariamente. E tem dois textos que me chamam a atenção, eu vou citar só um. A Bíblia diz que Deus ordenou a José que ele e o seu exército rodeassem a cidade de Jericó por 7 dias. Pensa, Josué orou a Deus e Deus agora responde para ele e dá essa ordem: vai você com teu exército e rodeia Jericó por 7 dias. Durante esse tempo, o povo deveria ficar em silêncio e orando. Embora ninguém soubesse o que estava acontecendo, Deus estava agindo. Porque no dia em que eles terminaram aquela marcha, o que parecia impossível aconteceu. As muralhas fortificadas de Jericó foram abaixo. Você tem orado por algo que parece impossível de acontecer? Por quanto tempo você tem orado? Ou você desiste fácil? Daniel, para terminar, ele fez um propósito de oração por 21 dias. E a resposta que ele esperava demorou para chegar, diz o texto, lá em Daniel 10. Mas o anjo Gabriel disse a ele que desde o dia em que Daniel se empenhou em orar e se humilhar diante de Deus, as suas palavras foram ouvidas, desde o dia que ele começou. O texto diz que a resposta deveria ter vindo antes, mas que a bênção ficou retida por causa do príncipe do reino da Pérsia. E por isso que o anjo Gabriel veio. O inimigo fez de tudo para que Daniel desistisse e parasse de orar.
E talvez esteja acontecendo o mesmo com a gente. O que tem feito você desistir de orar por aquela pessoa, por aquele assunto, cuja resposta você não viu ainda? O que você tem buscado de Deus não acontece, por isso você pensa em desistir ou já desistiu? O tempo não é, o tempo de Deus não é como o nosso tempo. Deus diz hoje: não pare de crer, não pare de orar, não pare de lutar por quem você ama, seja essa pessoa o seu marido, a sua esposa, a sua família, os seus filhos. Diga para Deus: Senhor, eu estou sem forças para continuar lutando. A Bíblia diz que Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Não desista de orar. Que Deus nos abençoe. Nós queremos orar assim como nós estamos. Querido Deus e Pai, em primeiro lugar, nós queremos te dizer que talvez nós oramos diariamente, mas ainda não é aquele momento que o Senhor deseja. Não é da forma como o Senhor deseja, de que nós tenhamos prazer de estar na Tua presença diariamente. Em segundo lugar, nós te agradecemos porque temos essa liberdade de orar, porque o véu que separava já não separa mais, e que cada um de nós pode chegar na Tua presença, e não precisamos mais do sacerdote. Muito obrigado, porque eu posso chegar, mesmo sendo pecador. E obrigado porque Tu me ouves, mesmo sendo pecador. E obrigado que Tu recebes as minhas orações, mesmo eu não tendo dignidade e não merecendo. Ajuda-nos, Senhor, a realmente tomarmos sempre de novo o propósito de termos uma vida de oração e a não desistirmos de crer, de orar, de lutar. Muito obrigado, que nós não estamos sozinhos. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, toma esse culto, toma o nosso louvor, aquilo que nós estamos falando para Ti durante o louvor, recebe, Senhor Deus. Ajuda-nos a fazer com o nosso coração. E assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos continuar louvando, e vale o que eu falei no início. Vamos botar o nosso coração naquilo que a gente canta, são orações. Aleluia, 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 canta-te, Senhor, essa canção. Aleluia, 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 canta-te, Senhor, com meu coração. Porque me deste vida quando havia morte em mim, me deste alegria quando havia pranto em mim. Por isso meu cantar, por isso meu louvor, por isso é que eu te dou meu amor. Aleluia, 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 canta-te, Senhor, essa canção. Aleluia, 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 canta-te, Senhor, com meu coração. Porque teu Santo Espírito está sendo derramado, e todo o teu povo está sendo renovado. Por isso meu cantar, por isso meu louvor, por isso é que eu te dou meu amor. Aleluia, 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 canta-te, Senhor, esta canção. Aleluia, 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 canta-te, Senhor, com meu coração. Canta-te, Senhor, com meu coração. E esse próximo hino embasa exatamente o que nós lemos na saudação.
como água cristalina que o mar que vai pro mar. A minha alma vai a ti só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Coração nisso, assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando à tua grandeza, minha rocha, bom Jesus, aleluia. Necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida é minha paz, aleluia. Ó minha alma, o Senhor louvai, aleluia. Que o Senhor nos ajude a dar glória para sempre. Todos aqueles que o amam e que se esforçam em andar com Ele vão dar glória para eles para sempre, aqui e lá na eternidade. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, e
especialmente este hino que nós queremos agora cantar antes da prédica. É um hino que mexe muito comigo. É uma oração maravilhosa. Vamos cantá-lo orando? Muito boa noite, irmãos e irmãs. Bom tê-los conosco nessa noite. Boa noite para o pessoal que está online também. Desde já, obrigado pela paciência de vocês, que aguardaram um pouco aí para a gente começar a transmissão. Chegamos a cogitar a possibilidade de gravar e encaminhar a gravação, né? Mas que bom que deu certo também. Obrigado pela paciência, né? E também obrigado pelo Antônio e o Adriel aí, que sempre tem se desdobrado aí para conseguir fazer a transmissão funcionar aí para a gente, para que vocês também possam acompanhar online, né? O pessoal que não pode estar aqui presencialmente. Em primeiro lugar, eu quero desejar que Deus conceda a sua graça e a sua paz a cada um de nós, que a palavra que Ele tem para nós hoje seja esse evangelho, essa revelação, essa boa nova de Deus para dentro da nossa vida, para dentro do nosso coração. Amém? Amém? Ah, tá. Que bom. Eu quero começar dizendo o seguinte: Jesus Cristo, Ele pede exclusividade de cada um de nós. Jesus Cristo diz: não dá para ter dois senhores, ou você serve a um ou serve ao outro. Ou seja, Ele está dizendo que Ele quer ser o Deus, o Senhor exclusivo da minha vida, do meu coração, da tua vida e do teu coração. Deixa eu ilustrar um pouquinho o que isso quer dizer. Alguns sabem disso, o Antônio sabe disso, né? Eu gosto muito de assistir Fórmula 1.
de assistir corrida de Fórmula 1. E estou feliz da vida que ano passado, esse ano, eles aumentaram, assim, tem mais corridas aí para assistir. O Pedro, nosso filho, ele se apaixonou junto aí pelas corridas de Fórmula 1. E para mim, assim, é algo quase sagrado. Eu vou dizer quase sagrado ali, né? Porque não é a coisa mais importante da minha vida. Mas eu gosto muito. A ponto de, assim, para eu substituir isso, tem que ser alguma coisa muito importante naquele mesmo horário, que eu sei isso aqui é mais importante, eu tenho que colocar a corrida de Fórmula 1 em segundo lugar. Só um exemplo bobo, né? Mas eu sei que para você também tem algumas coisas assim. Seja alguma atividade, seja algum valor, alguma situação, alguma pessoa, alguma coisa na sua vida que é muito importante. E nós temos isso, cada um de nós tem as suas prioridades, quer isso seja consciente ou quer seja algo que está lá inconsciente, mas a gente faz isso. Nós temos aquilo que nós consideramos o valor mais importante da nossa vida, a coisa essencial da qual não se pode abrir mão. Tanto eu quanto você temos isso. E essas coisas determinam o resto das nossas atitudes, determinam as nossas decisões, determinam o que é importante e o que não é importante, qual vai ser a minha prioridade, aonde eu vou gastar o meu tempo e aonde eu não vou gastar o meu tempo. Isso é assim para todo mundo. Cada um tem as suas prioridades. Eu quero ler com vocês uma história que fez com que 4 homens, um deles ali aparece mais, é mais famoso, mais conhecido, né? Mas esses 4 homens tiveram a sua vida completamente mudada, eles mudaram as suas prioridades. A pergunta que se coloca para nós hoje é: como é possível mudar as prioridades? Como é possível deixar aquilo que antes era importante para ter algo diferente de mais importante? Como é possível abandonar tudo e seguir a Jesus? Na imagem, né, que foi o convite do culto que vocês receberam, ou na imagem que está aparecendo aí também, tem um barco que está ali, de repente, abandonado. Como é que pode que esses 4 homens, de repente, abandonam tudo? Eu quero ler com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 1 até 11. Abre lá na sua Bíblia. Se você estiver em casa, tiver a Bíblia junto aí, abre junto. Quem tiver a Bíblia junto aqui também, ou então dá para acompanhar, né? O texto bíblico vai aparecer aí na projeção. Lucas capítulo 5, os versos 1 até 11. Lucas é muito interessante, o Evangelho de Lucas. Ele está ali contando para o Teófilo que todas as coisas que ele aprendeu são verdade, ele pode acreditar nisso. E o Lucas está contando uma série de histórias que mostram a radicalidade do que é seguir a Jesus, de que não dá para colocar a mão no arado e olhar para trás. Entrou no caminho com Jesus, é isso e não dá mais para voltar. Lucas 5, 1 a 11, conta assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, também é chamado de Mar da Galileia, o Lago da Galileia, né? Em outras passagens. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Aqui por enquanto ele é chamado só de Simão, depois muda para Pedro, né? E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isso,
vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro, e aqui agora ele é chamado de Simão Pedro, né? Olha só que interessante. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus, se ajoelhou diante de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos, assombrados, assustados com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Até aqui, essa palavra. Como é possível que esses 4 homens abandonaram tudo para seguir a Jesus? Pedro, André, Tiago e João já conheciam a Jesus. Jesus estava na casa de Pedro há pouco tempo antes, tinha curado a sua sogra. Pedro e André tinham ido ver Jesus quando João Batista anunciou que era o Cordeiro de Deus. Mas o que aconteceu para que, sem ao menos uma pergunta, como é que é esse negócio, Senhor? Explica primeiro para a gente ver se vai. Sem ao menos uma única pergunta, os 4 amigos e sócios, depois do dia em que tiveram o maior lucro da sua profissão, da sua carreira, o dia que pegaram mais peixes, as redes rasgaram, os barcos estavam afundando. Nesse dia eles abandonam tudo, deixam todos eles deixam o seu negócio de pescar peixes para trás e vão seguir a Jesus para uma nova vocação, um novo chamado: pescar pessoas. Como isso é possível? Quando Jesus pede exclusividade de nós, isso é difícil? Às vezes é. Porque coloca em xeque as nossas prioridades. Mas só é difícil quando a gente não entendeu o Evangelho. Quando nós compreendemos o que é essa boa nova da salvação em Jesus Cristo. Quando nós compreendemos que tem algo mais importante, aí de repente não é mais tão difícil assim. Aí eu percebo, essa aqui agora é a minha prioridade. Como isso é possível? Em primeiro lugar, a maneira como Jesus nos encontra. Jesus nos encontra onde nós estamos. Jesus vem a nós onde nós estamos. E Ele inicia ali a obra de formar o seu reino. Ele inicia ali no dia a dia, nas situações comuns da nossa vida. O culto, ele é extremamente importante. Ele é o tempo onde nós paramos a nossa rotina comum. Nós dizemos, aquilo que manda na nossa rotina não são os 6 dias da semana, mas o que manda na nossa rotina é aquela hora do culto. O que manda na nossa rotina é aquela palavra que coloca ordem em todo o resto do caos da minha semana, que arruma tudo, que me dá força para todo o resto. O culto ele é extremamente importante. Mas Jesus não nos encontra somente no culto, Ele nos encontra aonde nós estamos. O discipulado começa no dia a dia. Andar com Jesus é saber que Ele anda conosco no meio do nosso trabalho, no meio dos nossos afazeres do dia a dia. Quando eu estou lá trabalhando, quando eu estou cuidando da minha neta, né? Lembrei da Margarete agora. Quando eu estou com a minha família, quando eu estou no meio do meu trabalho, das dificuldades, das pressões, das aflições, das angústias, quando eu estou preocupado com os meus familiares, quando eu estou ali precisando trazer algum resultado, trazer pão para dentro de casa, trazer peixe para a mesa.
Ali Jesus me encontra. Jesus começa, é interessante, a obra dele lá na Galileia. Jesus não inicia lá em Jerusalém, no templo, mas lá na região da Galileia, que era chamada de aquela região onde as pessoas vivem sem luz, porque estão longe de Deus. Lá onde parece que Deus não está presente, ali Jesus vem, e ali Jesus começa o discipulado, ali ele se encontra conosco. Ali onde parece que Deus não está respondendo, um lugar desses, onde é que já se viu, né? Deus pode estar aqui no meio do meu trabalho, das pressões, das aflições, Deus pode estar aqui no meio das discussões da minha casa, da minha família. Sim, é exatamente ali que Deus se encontra conosco, é ali que Jesus vem. E é muito interessante aqui essa situação, né? O texto ele fala que as pessoas estavam ali comprimindo Jesus para ouvir a palavra de Deus. Havia uma fome não de comida, uma sede não de água, mas de vida e de verdade, que só Jesus podia trazer. E aí ele vai lá, enquanto aqueles pescadores estão no final do dia de trabalho, desgastados, não pegaram nada, e ainda tem que arrumar tudo, tem que lavar as redes. Não dá para deixar as redes daquele jeito, você não vai perder inclusive as redes. É ali que Jesus encontra eles, no meio da pergunta: o que nós vamos comer? E é interessante que antes de tudo ele não resolve o problema deles, né, de comida. Antes de tudo ele pede alguma coisa para eles, ainda: deixa eu põe o barco ali um pouquinho, faz favor, um pouquinho mais para dentro, eu preciso usar ele de púlpito, dá uma ajudinha. A gente às vezes gostaria, né, de que Jesus atendesse logo as nossas necessidades, mas antes ele ainda pede um favor para a gente. Eu acho isso muito interessante. E aí depois ele dá uma ordem para Pedro. Quando ele dá essa ordem, ele tinha a intenção não de capturar peixes, mas ele tinha a intenção de capturar homens também. Ele queria pescar pessoas, queria pescar aqueles 4 homens. Como é possível abandonar tudo para seguir a Jesus? Em segundo lugar, Pedro tem uma revelação assustadora. Como você se sente quando alguém se mete no teu trabalho? Alguém que não sabe nada do teu trabalho? Eu fico doido da vida. Eu não gosto. Como é que vem se meter no meu trabalho? Diz para fazer assim, assado, sou eu que estou ali fazendo. Quem é que vai, não sabe, né, não veste o meu calçado para saber onde é que aperta o meu calo? O que está querendo se meter na minha vida? Pois é. Primeiro Jesus tinha pedido um favor para o Pedro. Deixa eu usar o teu barco como público, preciso ensinar a multidão. Agora Jesus dá uma ordem, é diferente. Tá? Antes realmente a palavra ali é um pedido de favor, agora ele dá uma ordem. Vai lá para o meio do barco, para o meio do mar, né? Vai pescar, né? Põe o barco lá onde a água é mais funda, joguem as redes para pescar. É uma ordem que exige obediência. Quando Pedro responde para ele: olha, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira. Pedro está expondo o seu fracasso. Não pegamos nada, a sua incapacidade. Eu imagino que o Pedro era um bom pescador. Ele não era um pescador assim, meia boca. O cara era bom. Ele abriu uma empresa de negócio, era empreendedor, abriu uma empresa de pesca, tinha sócios, tinha pessoas, funcionários talvez, trabalhando com ele no barco. O texto, a história dá a entender que tinha mais pessoas além dos 4 homens ali. Tinha mais gente no barco com o Pedro. Mas naquele momento ele revela a sua incapacidade, a sua fraqueza diante da ordem de Jesus. Ainda hoje não se pesca durante o dia no mar da Galileia. Se você tiver um dia a oportunidade, eu não tive ainda, né? Eu sei isso só de ler aí pessoas que foram para lá. Se você tiver a oportunidade de ir para lá, na região ali, conhecer o mar da Galileia, faça isso. Pergunte para os pescadores ali
como é que é, se dá para pescar durante o dia. Diz que os pescadores riem da ignorância de quem pergunta. Porque é impossível, né? Se pesca muito pouco, quase nada, durante o dia no mar da Galileia, no lago de Genezaré. E o Pedro está dizendo isso, não dá para pescar durante o dia. Só que o Simão também, né? O Simão Pedro, ele compreende que ele está diante de alguém que lhe deu uma ordem e agora a sua decisão é obedecer ou não. E tudo depende da sua obediência à palavra desse mestre. E inclusive quando ele diz mestre, a gente poderia traduzir por chefe. Chefe. O Senhor está mandando. Já que o Senhor é o chefe, já que o Senhor pode todas as coisas. É mais ou menos como a história do leproso, né? Se tu podes, se tu quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, mas então se tu quiseres. Aqui o Pedro está dizendo, olha, chefe, já que você está mandando, né? Não seria a hora, mas como você está mandando, por causa da tua palavra, por causa da tua ordem, nós vamos fazer isso, nós vamos obedecer. É quase uma fé cega aqui nesse momento, é uma confiança que não entende a ordem, mas que obedece. E o sucesso da pescaria é tão grande que é evidente que o Pedro se espanta e as pessoas que estão ali com ele se espantam. É evidente que isso não é obra dos pescadores. É evidente que isso não é um golpe de sorte de pescador principiante, né? Que nem a gente quando nunca pescou, vai lá junto ia com meu sogro, né? Que é pescador de tantos anos, a primeira vez, não, aqui é difícil pegar, de repente se tira um baita de um peixe lá e o sogro ficava louco da vida, né? Ou quando ia com os netos pescar. E não é sorte de principiante. Eles sabem que não é isso. Aqui se mostra algo diferente. Aqui eles percebem, nós estamos diante da revelação do próprio Deus. Aqui os olhos se abrem de quem é esse homem que está ali diante deles. E no meio do barco, Simão Pedro encontra um jeito de se ajoelhar diante de Jesus. Não porque ele quisesse se ajoelhar, mas porque o Simão Pedro não conseguiu ficar de pé. O Simão Pedro não conseguiu dizer, poxa vida, legal, Senhor, o Senhor é bom mesmo, fica aí junto com a gente, vamos pescar mais algumas vezes. Um pescador desses, nós só estamos garantidos aí por muitos anos. Vamos abrir botar mais alguns barcos de pesca aí para a gente não afundar das próximas vezes. O Simão Pedro, ele percebe que agora ele está diante de Deus. A vida dele não tem mais como ficar desse jeito como sempre foi. E por isso ele se ajoelha e ele pede, afasta-te de mim, porque sou pecador. Não sei se você já se deu conta disso, mas muitas pessoas procuram se aproximar de Jesus. A multidão estava comprimindo Jesus, apertando, ele não tinha direito como se mexer naquele momento antes de começar a pregação na praia. O leproso, cuja história nós ouvimos aí nas semanas passadas, o leproso, ele que não poderia se aproximar de Jesus, não poderia se aproximar de ninguém, ele vem até Jesus, se aproxima de Jesus, e Jesus toca nele. Se você ler ali o capítulo 5 de Lucas, você vai ver que um pouquinho depois, Jesus está numa casa, cheio de gente, querendo todo mundo estar perto de Jesus, e trazem um paralítico e não conseguem trazê-lo até Jesus, abrem um buraco no teto e descem o paralítico no teto, para aproximar aquele homem de Jesus. E aí vem o Pedro e diz, te afasta de mim, Senhor, retira-te de mim, eu não posso ficar perto de ti. E Pedro declara, porque eu sou pecador. A palavra pecador, aliás, é a primeira vez que ela aparece no Evangelho de João, nessa história. E ela aparece ao todo 20 vezes.
Parece que o Lucas, ele quer nos... Desculpa, no Evangelho de Lucas, não de João, né? O Lucas, ele quer nos convencer que nós precisamos ter essa consciência de que somos pecadores. Antes de servir a Deus, é preciso reconhecer nossa fraqueza, nossa incapacidade, nossa culpabilidade. É preciso reconhecer qual é a nossa situação. E isso só é possível quando Deus abre os olhos de cada um de nós com a sua palavra, quando nós experimentamos a presença de Deus na nossa vida. Quando nós nos damos conta do nosso pecado. Damos conta que não somos merecedores da graça de Deus. E Romanos diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. E quando Pedro e aqueles homens experimentam a bondade de Deus de uma forma transbordante, com as redes se rasgando e os barcos afundando, eles se dão conta de quem eles são. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós sabemos quem nós somos. Quanto mais conhecemos a santidade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, mais nós sabemos o quanto somos pecadores. E aí vem o que Jesus faz diante disso. Por que é possível abandonar tudo para seguir a Jesus? Porque Jesus não se afasta do pecador. Jesus não se afasta do pecador. Eu vim para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos, disse Jesus. Eu vim para ti, Pedro. Eu vim para ti, Roberto. Eu vim para ti, Márcio. Eu vim para buscar aqueles que estavam perdidos. É interessante que tem uma outra história onde algumas outras pessoas também pedem para Jesus se afastar, se retirar de onde eles estão. É a história de Jesus e o endemoniado gadareno. Aquele sujeito que estava com uma legião de demônios, né? E Jesus liberta ele dessa opressão demoníaca e os demônios vão lá para a manada de porcos, os porcos se jogam no precipício. Quando a cidade vem até para ver o que aconteceu, e eles veem Jesus, vem aquele homem aos pés de Jesus conversando em perfeito estado, eles pedem para Jesus se retirar, porque eles sabem que ali está alguém todo-poderoso diante deles, eles sabem que tem alguém divino ali na presença deles, mas há uma diferença. Aqueles gadarenos, eles não se arrependeram, eles não queriam se arrepender, eles não queriam precisar se arrepender diante de Deus. O Pedro, ele percebe, eu não tenho como fugir agora mais. Não tenho mais escapatória. Eu estou perdido. E aí Jesus não se afasta. Não se afasta do pecador que reconhece a sua situação. Ele aceita o pecador que confessa o seu pecado e oferece a oportunidade da reconciliação com Deus. E quando isso acontece, abandonar tudo não é mais abandonar tudo. Abandonar tudo seria não seguir a Jesus. Abandonar algo para seguir a Jesus é abandonar nada para seguir o tudo. Há uma inversão de valores. O tudo agora não é mais nada e Jesus é o meu tudo. E Jesus chama eles para pescar para a vida. Muito interessante isso, né? Aqueles pescadores que tinham pego aquela enormidade de peixes, agora são chamados para uma outra pescaria. Pedro sabe que não é possível ver o poder de Deus e permanecer do mesmo jeito. Ele ouve, né? Ele está desesperado e ele ouve de Jesus: não temas. É para tranquilizar o coração de Pedro. Não temas, não tenha medo. E uma nova realidade atinge o coração de Pedro, a realidade do perdão. Jesus não afasta o pecador, mas atrai o pecador e o pescador para si. E Jesus pede que eles o sigam integralmente.
não apenas ouvindo alguns ensinamentos ou acompanhando alguns milagres e curas, mas que aprendam esse novo jeito, esse novo modo de vida. Vocês vão ser pescadores de homens. De agora em diante, vocês vão pescar homens, vocês vão aprender, eu vou ensinar a vocês como se pesca pessoas. Se aquele que não entende de pesca pescou aquele tanto de peixes, ele não entende só de pesca, ele entende de vida. A Bíblia diz que o Antigo Testamento, né, vai falar, e era essa esperança messiânica que eles tinham, que o Messias, o Salvador, dominaria também sobre os peixes do mar. E quando eles então percebem, poxa vida, aqui está o Messias, agora não tem mais jeito. Se esse entende de pesca, então ele entende mais ainda de vida. No discipulado de Jesus, Pedro vai capturar pessoas, mas não é do mesmo jeito como ele capturava peixes. A intenção é capturar pessoas para a vida eterna. Diferente dos peixes, que eram capturados para serem mortos. As pessoas, elas são conquistadas para a vida. Eu quero concluir apontando duas lições. No chamado ao discipulado, essa é a primeira, não está a palavra de juízo. Não é o dedo acusador de Deus que nos convence que Jesus está nos chamando ao discipulado, mas é a experiência da graça e o recebimento do perdão. E isso muda a vida. Isso implica no abandono de tudo aquilo que não é nada diante dessa nova vida. E em segundo lugar, compreender que existe algo mais precioso nesse mundo do que as coisas mais importantes desse mundo. Exatamente no momento de maior sucesso da sua profissão, os discípulos dizem adeus àquela profissão. Isso não está dizendo que nós vamos abandonar a nossa profissão. Todos para um mosteiro aí virar monges ou alguma coisa assim, né? Não é isso. Mas diz que o discipulado de Jesus é algo tão precioso que tudo mais nesse mundo se torna passageiro. Eu preciso saber que aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho, a minha profissão, meus afazeres, meus bens, toda a minha vida, ela é passageira. O mais importante, o mais precioso é aquilo que dura para sempre. E o chamado de Jesus, ele é nesse sentido. É mais ou menos como aquela moça, né, que foi um dia perguntada: qual é a tua profissão? Ela disse: eu sou vendedor. Ela disse: na verdade, o meu trabalho é caminhar para o reino de Deus, é seguir para o céu. Enquanto isso, eu trabalho como vendedora. O meu trabalho é ser discípulo de Jesus. Enquanto isso, eu vou fazendo as minhas outras coisas. Mas o trabalho primeiro, o principal, é ser discípulo, é ser seguidor de Jesus. Eu quero ler aqui uma oração. Essa oração ela foi escrita por Eugene Peterson. Ele diz o seguinte: converte-me de um modo de vida preso às coisas para uma vida que tenha a ver com pessoas. As redes prenderam minha atenção por muito tempo. Guia-me ao teu caminho de humanidade. Tem alguma rede prendendo a tua atenção que não é a rede da pesca de Jesus? Quero convidar você para orarmos. Senhor Deus, queremos fazer essa também como a nossa oração, o nosso pedido. Converte-nos de um modo de vida preso às coisas para uma vida que tenha a ver com pessoas.
Pedimos-te perdão, porque as redes desta vida, as redes daquilo que é desse mundo, prenderam nossa atenção, prenderam minha atenção por muito tempo. Guia-me, guia-nos no teu caminho de humanidade. Guia-nos no teu caminho para trazer pessoas para a vida eterna. É isso que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos alguns recados. Coi, você está aí na frente do computador, você aperta o botãozinho ali do lado, a teclinha para espaço para o lado ou para baixo? Para o lado de cá ou para baixo? Isso, pode ser o próximo. Em primeiro lugar, os aniversariantes da semana. A Paulinha, Paula Fini Estima Miglio, dia 25, e dia 25 também o Aldejanir. Aldejanir aí, esposo da Elaine Cristina. Os demais recados aí, o próximo, o projeto Dose de Esperança, que você pode acompanhar aí no Instagram, da Melk e da Jumelk. Esses dias me perguntaram, como é que faz aí para publicar esse Instagram? Eu disse, caramba, isso é coisa dos jovens, né? Como é que a gente faz? Isso eu também não sei direito. Mas aí eu aprendi o seguinte, lá no Instagram aparece a flechinha que parece um avião, aquele negócio assim, né? Quando você vê, você procura lá Melk Balneário Camboriú ou Jumelk Balneário, você vai ver ali as imagens aí do Dose de Esperança. E aí você clica lá na flechinha, no aviãozinho, e aí você põe para publicar nos seus stories. E aí você está ajudando aí também a que mais pessoas conheçam ou possam ver, né, esses versículos, e aí os teus amigos também, né, as pessoas com quem você tem contato, vão olhar lá no teu Instagram, vão poder observar isso. Para o pessoal que tem Instagram, né, bem interessante aí esse projeto, ok? Quarta-feira, estudo bíblico. Na terça-feira à noite tem a nossa reunião do conselho, 7h30. O estudo às 8 horas aqui na Melk. O próximo, na quinta-feira, todas as quintas-feiras à tarde, na verdade, lá em Gravatá também nós temos o estudo bíblico, tá? Quintas à tarde está acontecendo o estudo bíblico. E na sexta-feira a live de oração. Na quinta-noite também, isso é um recado para o conselho, tá? O conselho vai iniciar uma leitura de um livro. A gente vai ler um livro juntos aí, então essa quinta-noite vai ser o encontro do livro, né? Do conselho, tá ok? E os jovens no sábado à noite, 7 e 7 da noite. Ok, obrigado, Coy. Acho que foi. Tem mais um ainda, mais um. Que é as indicações, as informações aí da contribuição para a Melk, né? A pandemia mudou tudo, né? Antes a gente passava o cestinho aí durante o culto e tal, aquela coisa, para as nossas ofertas. Agora a gente tem o cesto lá no final do culto, para quem veio aqui no culto e pode fazer presencialmente, né, a sua oferta, seu dízimo, mas a maioria do pessoal tem feito aí também por meio de depósito bancário, né? Dá para fazer usando o Pix, mas tem que fazer Pix com dados bancários. Esse QR Code que aparece aí, ele vai também dar os dados, né? Ele não vai jogar direto para o Pix, mas vai ter ali os dados que você precisa saber para poder fazer a transferência. Nós temos aí, aqui pela frente, esse forro acima da gente, né? Que está dando agora para encaminhar, a parte do cupim já foi resolvida, a parte elétrica também, agora é o encaminhar a parte do forro, né? É isso, né? Muito obrigado também. Agradecemos dádivas e doadores. Nós sabemos que a doação é algo que tem que ser feito do coração e a gente quer motivá-lo também a contribuir financeiramente com a Melk BC. Muito obrigado a quem já tem contribuído de inúmeras maneiras financeiramente também. Temos alguns motivos de oração. Hoje deu certo pelo Face, tá? Para a gente anotar a turma que estava no Face aí. Semana passada o Face nos sacaneou aí.
Não vamos falar mal, né? Senão eles cortam aí a nossa transmissão. Que bom que a gente tem a transmissão do Face. Mas semana passada não sei o que aconteceu. Realmente tentei olhar depois, ainda não deu para recuperar mais os comentários antigos aí de quem estava antes ali durante a transmissão. Mas a gente quer dar mandar o nosso abraço para quem está junto aí online também participando, né? Quem botou o nome aí. Seu Haroldo e a Dona Joana, José e a Singrid, a Nilvo Joel, a Dona Marlise, vai brigar comigo que eu chamei de Dona agora, o Helmut e a Nica acompanhando também, a Irmgard, seu Martin e a Dona Isolde, a Cristiane Grebin, a família Grebin aí, Cris, Jaime e família, o Jean e a Dona Zelina, e a família Kestner, assim, as irmãs Kestner em peso aí, né? A Dona Ruth, minha sogra, a Renate e a Lídia, as 3 irmãs aí, né? Assistindo juntos o culto aí também. Juntas não, cada uma na sua casa, né? Uma em Curitiba, outra em Blumenau e outra em Novo Hamburgo, não é São Leopoldo, Novo Hamburgo. Quem mais está junto com a gente? A Gisele, o Ronaldo e a Luísa, a turma de Pissarras lá, a Rafaela, o Marcel, o Gabriel e a Mariana, Ibirama, a Roberta e o Rubens, família Fitz lá lá de Ibirama, a Débora e o Davi Gutpier, né? O pai e a mãe estão aqui, a Débora e o Davi estão bem comportadinhos assistindo lá em casa, viu? Disseram que estavam lá, pelo menos. O Evilme de Curitiba também, a Daki, o André Lemel, também conhecido como meu irmão, a Eloide, Conrado e a Hilde, o Richard, também chamado de Elon Musk, o Richard Richter e a Catherine assistindo aí online, e a Dona Ana e o seu Tata assistindo também juntos aí. Que bom que vocês estão com a gente se alegra aí de poder, pelo menos, ver o nome de vocês e ver o que vocês deram o seu boa noite aí, o que escreveram, né? É sempre legal esse momento também. Alguns motivos de oração. Estamos orando pelo Silas e pela Dona Nilve. A tia do Márcio, a tia Terezinha, queremos orar por ela, sua saúde. Pela gravidez da Damares. Irmão da Cleonice e o Maurício. Um pouquinho melhores, continuamos orando por eles. O Helmut e a Nica, também queremos pedir pela saúde deles. O Helmut testou positivo para Covid, já está um pouco melhor. A Nica também deu umas tosses ali, né? Mas já está um pouco melhor. A Francisca, que faz a nossa faxina aí sempre, né? Também essa semana estava com Covid, já está um pouco melhor. Quem também pediu oração foi a Rafaela, Rafaela de Timbó, do Valmor, né? O Valmor pediu oração por ela, ela estava no hospital um pouquinho antes aí de começar o culto, estava com muitas dores, não sabiam ainda o que era, e eles pediram oração. E também o Márcio quer agradecer, né? Motivo de extrema gratidão aí em toda a situação do trabalho dele. Mais algum outro motivo de oração? Maja? A Maja e a Kátia tem os exames aí pela frente. O William, que estava de aniversário ontem aí, né? Comemorando 15 anos. E mais alguns. 32 e mais alguns. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, obrigado que, como ouvimos no início do culto, nós podemos derramar nossas lágrimas, os nossos pedidos, a nossa oração diante de Ti. Temos motivos de gratidão, temos situações de saúde, situações que nos deixam apreensivos, Senhor. E nós queremos colocar essas situações todas diante de Ti. Os nomes que aqui foram citados, Senhor, os pedidos que foram levantados, também aqueles que agora não são citados, mas que sabemos, Senhor, e que o Senhor sabe melhor ainda do que nós, que estão com algum problema de saúde,
que estão com alguma situação familiar complicada, que, Senhor Deus, talvez estão afastados de Ti. Nós queremos rogar e pedir por isso, Senhor. Queremos entregar essas pessoas, esses nomes na Tua presença, levá-los até o Teu trono. E, Senhor, com muita gratidão também expressamos aquilo que percebemos que vem das Tuas bondosas mãos, muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. Muito obrigado por isso, Senhor. Obrigado também que é a Tua bondade que nos leva ao arrependimento e podemos citar inúmeros motivos de gratidão, Senhor. Muito, muito obrigado, porque dessa maneira também o Senhor chega bem fundo em nosso coração. Muito obrigado por isso, Pai. Assim, citamos essas pessoas e trazemos elas diante do Teu trono da graça, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. E que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. E assim te abençoe o Todo-Poderoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde agora e para sempre. Amém. Uma boa noite a todos. Sirvam ao Senhor com alegria. Sejam uma bênção no seu dia a dia.